Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu creio que nós temos muitas coisas importantes para falar nessa noite, mas a sua presença aqui, você que é pai, você está aqui essa noite, diz muito ao seu respeito. Eu entendo que o fato de você estar aqui para ouvir uma palestra como essa, significa que realmente você é uma pessoa preocupada, é uma pessoa interessada sobre a vida do seu filho, sobre esse assunto. Nós queremos falar sobre o valor da vida, lembrando também da importância da família nesse relacionamento. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, eu sou um dos pastores dessa igreja. Eu moro aqui em São Gabriel do Oeste há 37 anos. Me casei aqui em São Gabriel do Oeste com a Viviane, já temos 15 anos de casados, temos 2 filhos, a Daniela com 12 anos e o Felipe com 9 anos. Eu sou formado em bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil, já há 10 anos, e tenho uma pós-graduação em psicologia do aconselhamento pastoral. Nós queremos nessa noite trazer algumas orientações, algumas palavras sobre esse tema que tem sido foco do nosso município há alguns dias, a respeito do suicídio. Eu sei que você jovem tem comentado, tem ouvido ou tem pensado muito sobre esse assunto. Talvez esse seja um assunto que preocupa muito você. Talvez esse é um assunto que você talvez já está sem paciência de tanto ouvir pessoas falarem. Enfim, eu sei que todos nós de alguma forma fomos abordados nesses últimos dias a respeito desse assunto. E nós queremos compartilhar algumas coisas. Eu sei que na semana passada houve já uma palestra para os jovens, para os alunos. E essa noite o interesse era que nós trouxéssemos uma palavra mais específica para os pais. Mas tendo em vista você que está aqui, novamente, eu espero não ser repetitivo daquilo que já foi falado, mas trazer alguma direção a respeito desse assunto que é tão importante nos nossos dias. Essa palestra nasceu com esse intuito, de desmistificar a respeito desse assunto, o suicídio, né? Bem, tem um pastor muito conhecido, que ele aborda esse assunto com muita propriedade. Ele fala que o suicídio não é um apelo para a morte. Toda pessoa que pensa suicídio, que planeja isso, na verdade não é um apelo, não é um desejo de morrer. O suicídio, na verdade, na cabeça de quem pensa, é um desejo de viver. O problema é que a vida que essa pessoa tem, que esse jovem tem, que esse adulto tem, é uma vida tão desgraçada, tão difícil, tão ruim, há tantas decepções, que é melhor morrer do que viver a vida que ele tem. Então nós estamos falando de impressões diferentes acerca daquilo que nós sempre imaginamos, porque uma pessoa que fala assim, olha, eu quero cometer suicídio, na verdade o que ela está dizendo, ela não quer, eu não quero morrer. Na verdade eu quero matar dentro de mim as decepções, as angústias, os traumas, a falta de vontade. E o suicídio, então, é a decisão ou a forma que ela entende de resolver esse assunto. Então, o suicídio não é um grito para a morte, ele é um grito para a vida. E é melhor estar morto do que continuar com a vida que se tem. 17% das pessoas no Brasil já pensaram ou pensarão a respeito desse assunto. Pensaram ou pensarão a respeito de tirar a sua vida. É um tema muito comum, porém existe muitas reservas a respeito desse assunto. Muitas pessoas não querem falar sobre isso. Existe um tabu que quanto mais você fala sobre suicídio, mais as pessoas vão querer cometer. E na verdade isso não é verdade. Isso não é bem verdade. Na verdade, nós precisamos discutir a respeito disso. Nós precisamos fomentar esse assunto. Nós precisamos conversar mais sobre isso. Isso é um assunto em casa.
Isso é um assunto que os pais precisam ter com seus filhos. E muitas vezes a gente tem uma expectativa que só o poder público ou algumas instituições possam fazê-lo. Mas na verdade tem que ser um assunto que precisa ser conversado, porque muitas pessoas pensam a esse respeito. Qual é o impacto do suicídio na sociedade? Cerca de 1,3 milhões de jovens morrem anualmente vítimas do suicídio. 1,3 milhões de jovens. Não sei se você sabe, mas o suicídio mata mais do que a AIDS. É a segunda causa de morte no Brasil. É a segunda causa de morte. Até o ano retrasado era em terceiro. Tinha o acidente de trânsito, tinha o HIV, depois vem o suicídio. Agora só acidente de trânsito está matando mais do que o suicídio. Então nós precisamos discutir isso. Nós precisamos falar sobre isso, né? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta cometê-lo, mas não consegue. Cada 3 segundos tem alguém tentando se matar. E a cada 40 segundos, uma pessoa consegue. A estimativa é que até o ano 2020, a proporção aumente para 50% do que nós já vivemos. Hoje no Brasil, morrem cerca de 25 a 30 pessoas por dia de suicídio. E se a expectativa continuar, nós vamos dobrar isso. Vai para 50, 60 mortes por dia no Brasil. Em 2012 foram registradas 11.821 mortes, cerca de 30 mortes por dia. Foi um ano em que houve muitas mortes. Dessas 11.821, 9.198 foram homens que se mataram. 2.623 foram mulheres. E essa tem sido a causa nas idades entre 15 até 25 anos. Como identificar os fatores de riscos? Nós precisamos conhecer quais são os fatores, porque você pode se relacionar com pessoas, seus filhos podem estar pensando, é importante você ver algumas características que identificam uma pessoa que tem a intenção de se suicidar. A primeira delas, que é bem óbvia, geralmente uma pessoa que comete suicídio, ela já teve outras tentativas. 50% das pessoas que morreram no suicídio, elas já tentaram outras vezes cometer. Então fique atento. Talvez você tenha amigos, talvez você tenha filhos que já tomaram tentaram anteriormente. Então fique de olho, fique atento. Isso é um indicativo que pode acontecer de novo, não é regra. Outro mito é achar que uma pessoa que um dia já sonhou, já pensou em tirar a sua própria vida, que ela sempre vai correr esse risco, que ela sempre vai estar lutando contra isso. Não. Nós acreditamos cientificamente a comprovação que 90% das pessoas podem ser tratadas nessa área e podem mudar o seu comportamento e decidir pela vida, que é o tema que nós estamos falando hoje. Vale a pena viver. O problema é que na ótica do adolescente, do jovem, do adulto, para ele não vale mais a pena. Para ele não tem mais possibilidade. Para ele já esgotou a possibilidade de viver, porque a vida que ele tem simplesmente não vale a pena. Outro fator que nós precisamos estar atentos são pessoas que de alguma forma demonstram algum tipo de doença mental, algumas características, né? Como transtornos psiquiátricos, mais comum, como depressão, transtorno bipolar, pessoas que fazem uso de álcool ou abuso de drogas, né? Transtornos de personalidade, esquizofrenia. É muito interessante que a autoflagelação é um sintoma que dá evidência de algum tipo de transtorno. Adolescentes e jovens que praticam a automutilação, flagelação, aquele hábito de se riscar, de se cortar, de se marcar, isso evidencia que algum tipo de transtorno pode estar acontecendo na mente desse adolescente. Na verdade, na cabeça do adolescente, é uma compensação
eu me machuco, eu transfiro a minha dor emocional, a minha dor, né, a dor do meu coração, na dor física. Então ele se risca, ele se machuca. Quais são as prevenções para o suicídio? O melhor meio de prevenir o suicídio é o ambiente familiar. A maior maneira de nós investirmos em prevenção é quando nós abordamos o ambiente família. Embora nós falamos aqui de algumas características de pessoas que cometam suicídio, como características de depressão, uso de drogas, de álcool, mas a maior evidência de uma pessoa que tenta isso é porque alguma coisa não anda bem em casa. Então, quando nós trabalhamos com a família, quando nós trabalhamos com os pais, com o ambiente familiar, nós estamos trabalhando prevenção. E é por isso que nós pensamos nessa palestra, para poder falar com você pai, com você mãe, ou você que pretende ser pai um dia, alguns cuidados, algumas orientações de como você pode prevenir isso na sua casa, ou até mesmo no seu ambiente, no seu ciclo de amizade. Um jovem ou adolescente que possui uma família equilibrada, uma família que tem comunicação, e essa comunicação funciona, onde existe amor na família, praticamente anula a possibilidade de suicídio. Quando existe um ambiente familiar, onde o jovem sente segurança, onde ele sente o amor dos seus pais, ou das pessoas que o cuidam, onde existe uma comunicação que flui dos dois lados, né? Diminui a possibilidade do suicídio, se não anula. Falar de família hoje é um tema muito complicado, talvez mais complicado do que falar sobre suicídio. E eu queria falar um pouco sobre família, porque não tem como nós não falarmos sobre prevenção se nós não abordarmos esse tema. A família, ela está totalmente ligada ao fato, à atitude de uma pessoa cometer suicídio, mas não só isso. Suicídio é uma das preocupações, mas tem muitas outras aí que estão castigando as nossas juventudes, em que os nossos jovens estão se envolvendo, estão se relacionando, estão experimentando como drogas, e que tem a ver com o ambiente familiar. Então, qual é o problema na família hoje? O primeiro problema na família é a estrutura familiar. Com o passar do tempo, a estrutura familiar tradicional, eu não gosto muito da expressão tradicional, eu gosto mais da expressão original, que foi a maneira como Deus formou, como Deus criou a família, porque a família é a criação de Deus. Deus criou a família ainda no Jardim do Éden. Com o passar do tempo, essa família original, ela tem perdido as suas características, e essas mudanças têm trazido conflitos, até mesmo para os pais, na questão de relacionamento entre si e com seus filhos. Nos últimos 30 anos, a família sofreu profundas mudanças. Agora, geralmente, é uma coisa muito comum, os filhos de hoje, do século 21, eles precisam meio que quase que se acostumar a viverem, a terem duas casas. Por quê? Pela quantidade de divórcios que existem dentro das famílias. Eu acredito que aqui, pelo menos 30% dos jovens que estão aqui, são filhos de pais separados, ou pais que estão no segundo casamento. É comum. Então nós estamos vendo características que estão crescendo, e o divórcio está aumentando cada vez mais. Passa a ser comum os pais solteiros, as mães solteiras. Isso tem sido comum nos nossos dias, né? Mães que criam filhos sozinhos, ou filho que convive e vive com seu pai, hoje é muito comum. O IBGE mostra que 17,4% das famílias brasileiras são formadas por mulheres sem cônjuges. Mulheres que trabalham, que lutam para trazer o arroz e feijão dentro de casa, porque cria o seu filho sozinho. É muito difícil. Se você criar um filho com um marido
e com a esposa, com o homem e a mulher, é difícil? Imagina uma mulher criando sozinha. As mulheres são guerreiras, e elas têm que se desdobrar em pai e mãe, né? Infelizmente hoje, quando acontece um divórcio, o marido não só se divorcia da esposa, infelizmente acaba se divorciando dos filhos também. Não há mais contato, não há mais comunicação, não há mais a preocupação como está. Muitas vezes acredita-se que ser pai é apenas pagar uma pensão. E essa é a palavra para os pais, mas também é a palavra para nós filhos, porque muitas vezes os filhos atribuem, né, o sentimento de, embora os pais terem separados, e independente de qual foi o motivo da separação, os próprios filhos decidem não se relacionar mais. Eles cortam a comunicação, e também é errado, porque assim como o pai deve se relacionar com seu filho, o filho também precisa se relacionar com seu pai. É uma questão de necessidade para viver, porque o caráter do pai, quando é transmitido para o filho, transforma e traz um crescimento muito grande, muito bom, traz saúde para o crescimento do adolescente, do jovem, da criança. Hoje é comum ver crianças sendo criadas com seus avós, pais que deixaram com os avós os filhos, e eles crescem então numa família diferente. Casais homossexuais que estão adotando, e jovens e crianças estão crescendo num novo personagem, num novo papel, né? Uma família com um novo significado. É comum hoje, está acontecendo. Então, essas diferenças todas têm trazido muitas complicações, até mesmo para a gente poder lidar com os conflitos. Mas não é só isso. Existem também mudanças no papel dos pais. O papel do homem e o papel da mulher. Agora, pensando numa família em que existe o casal, os papéis estão se invertendo. Algumas coisas estão mudando nesse sentido. As mulheres deixaram a função de dona de casa para irem no mercado de trabalho também, para ajudar na renda familiar. É comum. Agora o homem e a mulher trabalham. Em alguns casos, só a mulher trabalha fora. Ela é responsável financeiramente para manter a família. Existem muitos casos em que os homens ficam mais em casa e a mulher sai para trabalhar. Essas mudanças também trazem problema, por quê? Porque Deus deu à mulher algumas características na criação dos filhos, e a participação dela, a presença dela, o estar junto, faz toda a diferença. Então, com a ausência dos pais, agora os dois trabalhando fora, as crianças, os jovens, muitas vezes ficam sem a presença dos pais. E talvez seja esse um dos motivos da maior rebeldia de muitos jovens, porque eles se sentem esquecidos, eles se sentem abandonados, eles se sentem sem valor, porque os pais não estão lá, porque os pais não participam. E muitos pais acham então que trazer a comida, dar roupa, dar o brinquedo, dar o computador, a internet, o celular, ele está cumprindo com as suas obrigações como pai. Não, porque nada substitui o estar junto, o cuidar, o andar, a troca de relacionamento. Infelizmente, esse perfil onde os dois trabalham fora tirou muito. Hoje em dia ninguém almoça mais junto à mesa. Não tem mais esse tempo em que os pais olham no olho do filho. Não tem mais esse tempo de conversa, cada um come aonde quer, olhando no celular, né? Tecnologia é uma coisa muito boa, mas também tem trazido um prejuízo muito grande. Os pais estão perdendo o diálogo com os filhos, não tem mais assunto juntos, não conversam. Cada vez mais tem aumentado o número de mulheres que não querem ter filhos também. As mulheres preocupadas ou com a sua aparência física, e falam assim, eu não quero ter um filho para não estragar o meu corpo. Ou então, hoje nós vivemos aqueles que querem, mas querem ter um.
querem ter 2. Então, até mesmo na quantidade de filhos tem mudado, porque se você olhar antigamente, 30 anos atrás, as famílias tinham 5, 6, 10 filhos. Eu tenho, meu pai tem 14 irmãos, eles são em 15, numa mesma casa. Antigamente, ter bastante filho era bom para mão de obra, né? Para quando trabalhava na lavoura. Hoje em dia, quanto mais filho, mais boca para comer, né? Porque até 14 anos não se pode trabalhar. Então as coisas mudam e as famílias mudam também. Então muitas são as mudanças na família. Mas independente de como é a sua família, se você é mãe solteira, se você tem a sua esposa, seu esposo, se você mora com seus pais, se você mora com seus avós, independente de como é a sua família, o importante é que seja uma família equilibrada. E eu quero falar sobre como nós podemos ter e administrar uma família de forma que ela seja equilibrada, porque essa família equilibrada é que vai ajudar a prevenir essas coisas que estão chegando na vida dos adolescentes, esses problemas que a gente tem enfrentado, e a gente tem ido muito nas escolas dar palestras sobre drogas, né? Sobre alcoolismo, sobre prevenção de doenças, e esses problemas, eles são muito tratados quando uma família equilibrada está cuidando desse assunto também. É na família que os filhos devem receber afeto, atenção, amor, mas também é dever dos pais dar limites e orientar os seus filhos a respeito de suas responsabilidades. A criança aprende o que vivencia, e o lar é a primeira e mais fundamental escola da vida. É na sua casa que você vai aprender a ser gente, ou pelo menos deveria ser lá. É na sua casa que você vai aprender a ser homem, e vai aprender a ser uma mulher. Não é a escola que deve passar essa informação, essa orientação. A escola, ela tem uma outra finalidade na questão do ensino. Agora, a educação para ser gente, para ser homem correto, para ser uma mulher, né, direita, um cidadão, é em casa. É por isso que a família precisa ser bem equilibrada. É interessante que o autor, um norte-americano, que é considerado o pai da pediatria moderna, o nome dele é Brazelton, ele deu 2 características que são fundamentais na família. 2 coisas que precisa ter dentro de cada casa, de cada lar, e você avalia se tem na sua. A primeira delas, ele diz que na família é o lugar em que deve haver amor. Na sua casa tem amor? Será que você trata os seus pais com amor? Será que você trata os seus filhos com amor? E nós vamos falar o que é amor. Mas ele também fala sobre a segunda coisa. Ele fala que numa casa precisa haver também disciplina. Na sua casa há disciplina. Você é uma pessoa disciplinada, seus pais são disciplinados. Bem, vamos falar sobre cada uma delas. A primeira delas é o amor. O que significa o amor na família? O amor, ele produz compaixão. O amor, ele produz solidariedade. E o amor, ele traz o fortalecimento emocional. Os nossos filhos precisam se sentir amados. Os nossos filhos precisam se sentir importantes em casa. E talvez você que é jovem, você que é adolescente que está aqui, talvez você traz dentro do seu coração muito ressentimento, muita mágoa, exatamente por não se sentir amado e por não se sentir importante. Eu já conversei com muitos adolescentes, a gente aconselha muitos jovens, adolescentes e pais, e eu vejo que muitos adolescentes reclamam:
pastor, eu me sinto um ET na minha casa. Isso, ele tem irmãos, né? Mas ele não se sente parte daquilo. Ele se sente excluído dos demais da família. Então, nós precisamos tomar um cuidado para que todos se sintam amados, se sintam pertencentes a essa família. Segundo um estudo feito pelo professor da faculdade de Psicologia e Psiquiatria, Rodrigo Graça de Oliveira, deixar de abraçar, deixar de beijar, de dar carinho, pode deixar marcas para toda a vida de uma criança, até mesmo na sua fase adulta. A falta de abraço, a falta de carinho e a falta de beijo pode trazer muitos problemas. Ele diz que a consequência dessa falta de afeto, de atenção, pode levar uma criança, inclusive, à depressão e a desenvolver marcas para toda a sua vida, inclusive no seu desenvolvimento cognitivo. Tamanha a importância do carinho, tamanha a importância do afeto. Sabe, nós vivemos nesse mundo tecnológico, onde a gente quer falar com alguém, a gente manda um WhatsApp. Onde a gente quer passar uma informação, a gente manda um e-mail. Nós estamos perdendo muito essa comunicação. Os jovens de hoje já nasceram nessa tecnologia, né? A maioria aqui talvez nunca escreveu uma carta escrita à mão, né? Não aprendeu isso. Por quê? Hoje nós vivemos um novo tempo. E isso tem sido muito bom. Porém, nós estamos também nos afastando cada vez mais das pessoas. Se você olhar numa fila de banco, tem 10 pessoas na fila, pelo menos 8 delas estão passando mensagem, olhando o Facebook, né? Vendo, atualizando a sua rede social. Não conversam. É interessante que, há um tempo atrás, uns meses atrás, acabou a energia elétrica lá em casa. Então não tinha televisão, não tinha internet, e logo você não acessa a rede social. E aí um olha para a cara do outro e fala assim: e agora, o que nós vamos fazer? Nós tivemos que conversar, né? E é interessante que você começa a conversar com seus filhos e promove esse ambiente de conversa. Como é enriquecedor, como é bom compartilhar coisas. É importante nós resgatarmos isso. É importante os pais terem assuntos, porque eu vejo os pais dizendo assim: olha, eu não sei o que conversar com meu filho, eu não tenho o que dizer para ele. E adolescente é assim, né? Pelo menos meu filho é assim, não é adolescente ainda, mas eu pergunto: aí filho, como é que foi na escola? Legal. Tá, mas e como foi as provas? Tudo bem. Não tem, naturalmente a gente evita, né? É uma fase que as pessoas não gostam muito de conversar, eu acho. E aí os assuntos são muito limitados mesmo. Mas, falando nisso, eu quero dar algumas dicas para você que é pai, para você que quer ser pai e para você que é filho também. 3 coisas importantes que devem acontecer na sua casa e que os pais precisam fazer e nós filhos também. Os pais precisam aprender a observar os seus filhos. Pai, você precisa aprender a observar os seus filhos. Tem filho que mudou o seu jeito de se arrumar, de se vestir, que mudou a turma com que ele andava, que mudou os horários que ele sai, mudou tudo na vida dele, e os pais não perceberam. Ele está chegando de madrugada, ele está com a galera que barra pesada, talvez os pais não estão nem aí. Os pais que não sabem o que seus filhos estão assistindo, o que seus filhos estão acessando, as pessoas com quem eles têm conversado nas redes sociais. Os pais precisam aprender a observar. Essa é uma dica muito importante para você que é pai e que se preocupa com seu filho. Aprenda a observar. Naturalmente o adolescente vai pensar assim: eu não gosto de ser fiscalizado, eu não gosto de ser cobrado, eu não gosto de ser vigiado. Mas na verdade,
você também não gosta de ser ignorado. E é responsabilidade do seu pai diante de Deus cuidar de você e zelar pela sua vida. E é papel do pai também advertir o filho a respeito de pessoas e de situações com que ele está andando ou se relacionando, que possam oferecer perigo a ele. Então o seu pai, ele existe, a sua mãe existe, uma pessoa que educa você, que cuida de você, ele foi colocado por Deus para dar sentido à sua vida, para dar orientação à sua vida. Então faz parte do papel dos pais, olhar, cuidar, observar. Com quem você está conversando aí? Com quem você está se relacionando? É papel do pai. Não fique de cara com ele porque ele está fazendo isso, porque é responsabilidade dele. Porque ele viveu talvez um pouco mais que você, e sabe que talvez algumas atitudes que você tenha na sua adolescência, embora você acredita saber o que está fazendo, ele pode te dar algumas orientações que podem melhorar ainda as suas atitudes e o sucesso que você deseja tanto ter. Então, pais, aprendam a observar, fique de olho aberto. Segunda coisa, os pais precisam aprender a ouvir. Mas ouvir além daquilo que é dito, saber ouvir além das palavras, porque se o adolescente já não fala muito, você precisa ter um ouvido biônico mesmo para entender o que ele está falando, entender o que o coração dele está sentindo, ouvir aquilo que ele não fala, e para isso você precisa de tempo, para isso você precisa de paciência. Porque até mesmo quando ele fala para você, não tem nada não, no tom de voz você está ouvindo que alguma coisa tem. E quando você aprende a ouvir, o seu filho vai entender que você está preocupado com ele. E a maioria dos adolescentes e jovens que se revoltam com seus pais, é exatamente porque eles não são compreendidos. Porque eles alegam que os meus pais não me entendem, os meus pais não me ouvem. É porque muitas vezes também falta essa comunicação clara, em que você não consegue passar exatamente o que você sente, o que você pensa, e os seus pais não conseguem ouvir o que você está querendo dizer. Então é importante nós pais aprendermos a termos uma audição muito apurada, para ouvirmos até mesmo o que o coração dele está sentindo, o coração dos nossos filhos estão sentindo. Nós vemos muito comum nessa fase, os adolescentes viverem essa transformação, essas mudanças, principalmente hormonais e no corpo, e isso tudo traz uma irritabilidade, o adolescente é irritado, ele é chato, né? É o aborrecente, como muitos dizem. Mas é uma característica que, de certa forma, é natural. Embora nós não devemos nos conformar com isso. Você não tem que falar assim, é coisa da biologia mesmo, é normal, então eu vou continuar sendo. Não, você tem que tentar melhorar o seu relacionamento, para não ser uma pessoa intragável, né, que ninguém queira se relacionar com você. Mas é importante você saber isso. As mudanças que ocorrem na sua vida, no seu corpo, no seu organismo, vai alterar o seu humor. E aí não é uma questão de bipolaridade, é uma questão mesmo da situação do dia em que a pessoa não está bem. E nesses dias e nessas situações e nessa fase, é muito comum haver brigas, haverem discussões. É por isso que a comunicação, o saber ouvir dos pais, precisa estar bem apurado, para entender também essa fase. Muitos adolescentes e jovens enfrentam a timidez, os medos, as paixões. Eu com 9 anos era tremendamente apaixonado por uma professora minha que deveria ter uns 40 anos já. Ainda bem que ela não deu bola para mim, né? E nem nota, porque eu rapidinho acabei deixando de gostar dela, porque ela é provalecida nas notas. Então são essas mudanças no comportamento, nos medos,
E sabe, adolescente, que não faz muito tempo que eu passei por isso, por essa fase. Eu lembro muito bem que meus pais estão aqui, né? Tenho a liberdade de falar isso. Minhas irmãs estão aqui, minha família, meu pai. Logo na minha adolescência eu me distanciei um pouco dos meus pais, exatamente porque eu não tinha a linguagem deles e talvez eles não tinham a minha linguagem. E eu acabei conversando e me abrindo e trazendo para perto colegas, amigos. E eram eles que me passavam os conselhos. Eram eles que me mostravam o sentido da vida. Eram eles que me davam orientação a respeito daquilo que eu deveria fazer. Eu deixei de conversar com meus pais. Eu deixei de pegar as orientações dele e comecei a pegar de amigos que estavam na mesma faixa etária que eu. Consequência disso, quebrei a cara muito rápido. Por quê? Porque na verdade, quando nós estamos nessa idade, a gente não pensa muito no depois. A gente pensa apenas na emoção do momento. A gente pensa apenas no agora. E aí a gente gasta o que não tem para agradar quem não gostamos, né? E fazemos coisas sem pensar no depois, no amanhã. Então é importante você conversar com seus pais, é importante você se abrir para eles. E também é importante que os pais aprendam a se comunicar, aprendam a falar, aprendam a dialogar. Quando você aprende a ouvir, você começa a mudar a maneira de você falar. Os adolescentes acreditam que sabem de tudo um pouco, quase tudo. E se você, pai, elevar a sua voz, se você começar no nível de gritos e de bater de frente, não vai dar muito certo. Infelizmente, muitas vezes nós, nos achando nos direitos como pais, e realmente nós temos o dever, a obrigação, a responsabilidade e a razão, mas nós batemos de frente e conversamos de uma maneira que não é a ideal, que não é a mais correta. E esse nível de conversa, esse nível de diálogo, tem despertado uma ira ainda maior nos nossos filhos, uma revolta ainda maior. Então conversar é saber entender. Não quer dizer que você vai ser frouxo na maneira de você lidar com seu filho, não. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui um pouco, mas é você saber entendê-lo, é você ouvi-lo, é você saber argumentar com ele. A minha filha, Daniela, desde muito cedo, era uma criança que argumentava muito, principalmente na época que a gente começou a ensinar ela sobre as coisas, e logo quando nós começamos a tolir a sua liberdade, dizendo não, e é quando eu falava, Daniela, não, eu já sabia qual era a resposta, a pergunta que ela faria em seguida. Ela falava o seguinte: por que não? E aí eu já tinha a segunda resposta: por que não, mãe? E eu já sabia qual era a tréplica dela, mas por que não? Então eu aprendi muito cedo com a minha filha que nós temos que saber conversar e saber dialogar, que nós não podemos usar da nossa responsabilidade de pais, do nosso papel como pais, e simplesmente empurrar uma orientação goela abaixo. Precisa ser explicado. E todas as vezes que eu explicava o motivo, as razões, porque o não, ela entendia e ela aceitava. O problema é que muitas vezes nós não sabemos explicar, nós não sabemos ensinar e nós deixamos pela metade as coisas. Certa vez, conversando com um adolescente, esse adolescente ele era um usuário de drogas. Eu perguntei para ele: cara, você sabe que isso faz mal para você? Você sabe que mais cedo ou mais tarde o seu corpo vai ter consequências desse uso? Por que você faz isso? Por que você está tomando essa atitude? Por que você usa drogas? A resposta dele foi a seguinte: porque ninguém se preocupa comigo. Ele poderia ter falado: porque eu gosto.
Ele poderia ter dito: olha, porque eu não consigo parar. Mas a resposta dele foi: porque ninguém se preocupa comigo. Na verdade, a resposta dele tinha a ver com o que ele estava sentindo no seu coração. E o hábito, a atitude de usar drogas, nada mais é que um reflexo da situação em casa, do ambiente em casa que não estava legal. Assim como o suicídio, na questão da droga, o problema da droga não é o problema inicial. A droga é uma consequência de um problema que já existe. O suicídio é uma consequência de um problema que já está estabelecido. E para nós podermos resolvermos o problema, nós temos que trabalhar na causa, no início, na raiz. E geralmente o problema está dentro de casa, no ambiente e no relacionamento dos pais com os filhos. Todos os filhos têm a necessidade de receberem atenção, afeto e carinho. E os pais precisam dizer claramente para os seus filhos que eles amam, que eles são amados, que eles são importantes. Os pais precisam abraçar. Precisa haver essa manifestação. Eu conheço muitos pais que falam assim: pastor, eu não consigo dizer para o meu filho que eu amo ele. E eu quero dizer para você, jovem, que tem seu pai, que seu pai é meio durão, meio dedão destroncado, e talvez você sente a necessidade disso, né? Por mais que você fale assim: não sinto não, sente a necessidade. Talvez seu pai nunca recebeu isso. E quando a gente não recebe algo, a gente tem dificuldade de dar, porque a gente nunca dá nada do que não tem. Então seja um pouquinho tolerante com seu pai, com sua mãe, porque talvez na criação deles tenha sido muito pior do que a sua. A maneira que eles foram criados talvez tenha sido muito pior que a sua, e o seu sentimento talvez é só isso do que eles talvez sentiram. E agora, embora eles queiram ser diferentes, eles têm dificuldade de dar algo que eles não receberam. Então seja tolerante. Mas isso também não pode dizer para você, pai, que justifica você não fazer. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer o seu papel de pai, porque essa é a sua responsabilidade. E tem que romper essa barreira de manifestação de amor e carinho. Uma vez uma mãe falou assim para mim: olha, eu não posso ser carinhosa com meu filho. Eu não posso dizer para ele que eu amo, eu tenho que ser dura com ele, porque se eu for muito mansa, muito legal com ele, o meu filho vai ter problema de homossexualismo. Essa mulher está totalmente equivocada. Independente se é menino ou se é menina, é muito mais provável que a falta de atenção e de carinho pode levar uma pessoa ao homossexualismo do que o excesso, ou do que receber isso. Na verdade, o homossexualismo muitas vezes está ligado a traumas e a aversão à figura de um personagem, ou do pai ou da mãe. Um pai muito irado, um pai muito bravo, um pai abusivo, um pai que violentou sexualmente. Mas não tem nada a ver com o dar carinho, dar atenção. Então, como pais, nós precisamos manifestar isso. Os pais precisam manifestar amor para com seus filhos. Os pais precisam fazer isso. Os filhos homens precisam ser amados e cuidados, receberem carinho e afeição dos pais. Isso ajuda a definir e fortalecer a sua sexualidade. Olha só, meu filho tinha 4 anos de idade, mais ou menos. Nós estávamos tomando banho, e eu percebi que ele estava me olhando de cima embaixo. E aí ele começou a se olhar, e aí veio a pergunta: pai, nós somos homens, né, pai? Eu falei: claro, filho, nós somos homens. É porque a gente tem pipi, né? Eu falei: é. Ele falou: mas a mamãe e a Dani são mulheres, né? Eu falei: é. É porque elas têm vagina, né? Eu falei: é isso aí, filho, está por dentro das coisas. O que ele estava querendo dizer com isso? Na verdade, ele estava afirmando a sua sexualidade. Ele estava se identificando com o pai, né? Então, o filho precisa ver essa identificação com o pai. E a pergunta que eu faço para você, pai:
Será que o seu filho quer ser igual a você? Será que a sua filha quer ser igual a você, mãe? Será que você é um modelo para eles? Será que eles olham para você com admiração? E será que você, jovem adolescente, tem feito um esforço para ser semelhante, para buscar mudança, para mudar algumas atitudes às quais eles têm orientado a sua vida? Pais, façam coisas juntos com seus filhos, brinquem juntos, inventem brincadeiras. Os meus filhos, eles criam brincadeiras, toda semana é aquela incomodação, vamos jogar queimado, vamos fazer isso, é uma incomodação mesmo, mas tem que brincar, tem que ter esse tempo, porque para eles é importante. Os pais chegam cansados depois de um dia longo de trabalho, e os filhos querem a atenção dos pais, eles não têm essa atenção. Agora eu pergunto para você, qual é a coisa mais importante para você, pai? É o seu trabalho ou é seus filhos? No nosso trabalho a gente dedica atenção, a gente dedica o nosso esforço, a gente engole sapo, a gente tolera pessoas mal-humoradas. E quando a gente chega em casa, se o chinelo está fora do lugar, se as coisas não estão do jeito que você esperava que estivesse, se o seu filho não fez aquilo que você esperava, a casa cai. Então nós temos que tomar cuidado, porque talvez o lugar que a gente mais ama, o ambiente que realmente é o mais importante, a gente tem tido menos paciência, tem tido menos tempo. Reflita sobre isso. Quanto tempo você tem dedicado na sua casa como pai? Quanto tempo você tem levado com seus filhos? Será que eles estão cobrando coisas de você? Eu vejo filhos correndo, pai, faz isso comigo, chamando, mendigando a atenção. Só que vai chegar um tempo, eu espero que isso não aconteça, em que seu filho não mais vai querer a sua atenção. E aí você vai tentar correr atrás, mas talvez já seja tarde demais. E a palavra para você, adolescente, que talvez já não tem mais paciência com seus pais, para você que já tentou relacionamento, mas não deu certo, ande a segunda milha, tenta restaurar isso, tenta caminhar, porque de certa forma, por piores que eles sejam, eles são seus pais ainda. Embora eles não demonstrem o amor do jeito que você queria, mas eu acredito que eles têm a intenção de que vocês se tornem pessoas bem-sucedidas na vida. Então a orientação deles é muito boa para vocês. Só que quando você se fecha para o diálogo, para o relacionamento, você está evitando que essa possibilidade aconteça. E aí nem seus pais conseguem se comunicar e nem você quer mais, faz questão dessa comunicação. Então precisa haver essa comunicação, esse amor entre pais e filhos. Tem muitos pais que quando as filhas crescem e começam a desenvolver o corpo, né, começa a entrar numa fase mais em que o corpo parece de uma pessoa adulta, né, os pais evitam, não abraçam, não dão mais carinho. Rompa essa barreira. A filha precisa receber o abraço do pai. A filha precisa sentir o amor do pai. Muitas adolescentes têm vivido aí de relacionamentos em relacionamentos, mas que na verdade ela não queria um parceiro, ela queria um pai. Eu já conversei com adolescentes de 16 anos que se casou com homens de 45. E eu falei, por que você tomou essa decisão? Inconscientemente você não tomou essa decisão porque você na verdade não estava buscando um marido, mas estava buscando um pai? E ela falou, eu acho que é exatamente isso. Então talvez o que você precisa, e essa palavra é muito importante para pais e filhos que estão aqui, é resgatar esse amor, é resgatar essa união, é resgatar esse relacionamento. E para isso precisa haver força dos dois lados. Não é só os pais sozinhos que vão conseguir isso, e não é só vocês, os filhos que vão conseguir isso. Precisa haver um esforço dos dois lados, para haver esse relacionamento, para que haja amor na família.
Mas tem uma coisa muito importante também, que eu quero falar, a outra expressão, né? Nós falamos sobre o amor, mas também dentro da família precisa haver disciplina, e é um problema muito sério hoje nos nossos dias. A disciplina, ela produz limite, orientação e segurança moral. Amar não é dar tudo e nunca dizer não. Amar não é impor limites, amar é impor limites também. Amar é você saber dosar aquilo que você pode e aquilo que não pode. Tem pais que estão confundindo as coisas. Tem pais que estão entrando num liberalismo com seus filhos, porque querem compensar talvez a sua ausência em casa. E aí nós vemos um problema muito sério, porque como o pai não pode estar presente, ele não participa quase da vida do filho, o seu sentimento de culpa leva ele ao quê? A dar presente. Aí ele dá coisas, ele dá o computador de última geração, o celular da última geração, e o filho pede ele dá, e aí o filho se torna um consumista. O que ele está gerando no coração dele? Que se ele tem alguma angústia, se ele tem alguma dificuldade, se ele tem alguma decepção, é ganhando coisas, ou comprando coisas, adquirindo coisas, que isso vai sanar. Então eu não tenho pai, mas eu tenho presente, está bom assim. E aí os filhos usam dessa estratégia, porque vem a culpa no coração dos pais, e abusam disso, pedem coisas caras. Só que o pior de tudo é que eles não dão valor, porque tudo aquilo que vem fácil, você sabe o ditado, vai fácil. E nós não aprendemos a valorizar o que nós temos. Eu vejo muitas famílias, com tristeza eu digo isso, pais que financeiramente eram bem-sucedidos, e que quando eles morreram, que passaram para os seus filhos, filhos que foram criados dessa maneira, recebendo tudo de mão beijada, em pouco tempo, tudo aquilo que o pai deixou, se virou em cinza, desperdiçou, porque ele não aprendeu a produzir, ele aprendeu a consumir. E talvez para você jovem isso não tenha sido muito interessante, mas é importante você saber que aquilo que demora mais tempo e aquilo que te dá mais trabalho, é aquilo que você mais vai valorizar na sua vida. As coisas que você ganhar de muito facilmente, a primeiro momento você gosta, mas em pouco tempo aquilo deixa de ser significativo para você. Então nós temos que saber dizer não. Tem coisas que são importantes e tem coisas que não são. Tem coisas que valem a pena e tem coisas que não valem. A permissividade tornou-se uma tendência das famílias contemporâneas. As crianças estão crescendo, acreditando que podem ter tudo, sem esforço. Aí chegam no mercado de trabalho, é a reclamação de muitos empresários hoje, quando querem dar o primeiro emprego. Por quê? Porque os adolescentes simplesmente têm muita dificuldade com o trabalho. Tem muita dificuldade em se dedicar àquilo. Porque, de certa forma, não foi lhe ensinado desde a sua infância. Assim, as crianças, ao receberem bens materiais, a mais do que necessitam, em compensação ao que realmente precisam, e elas aprendem isso e recebem isso como um preenchimento desse vazio emocional, e isso trará grandes problemas na sua vida. Uma criança sem disciplina, na opinião da escritora Selma Freiberg, é uma criança que não se sente amada. Você escutou isso? Uma criança que não recebe disciplina é uma criança que não se sente amada. Muitas vezes nós temos a impressão que a disciplina, ela é um sinônimo da falta de amor, e não é. Porque uma criança que não recebe orientação, uma criança que não recebe um não, ela não se sente amada. Certa vez eu fui numa escola fazer a divulgação de um trabalho que nós íamos ter num bairro da cidade, e eu estava explicando sobre essa atividade. Nós estávamos distribuindo um papel de orientação aos pais, dos horários que seriam e que as crianças estariam participando, para eles saberem de onde as crianças estariam. E teve uma criança que ela me interrompeu.
E ela falou assim: tio, essa criança teria por volta dos 8, 9 anos. Ela falou assim: tio, meu pai, ele está preso. E a minha mãe, ela fica o dia inteiro fora de casa. Eu fico o dia inteiro sozinho. Ela não liga se eu saio de casa. Ela não se importa aonde eu estou. Foi mais ou menos essas as palavras dessa criança. Veja bem, essa criança, ela tinha toda a liberdade para ir e vir aonde ele quisesse, porque a mãe não se importava. Mas no coração dele, o sentimento dele era o quê? Abandono. Porque para ele talvez seria muito melhor ter uma mãe dizendo: ó filho, você não vai sair hoje você vai fazer as tarefas, hoje você vai me ajudar a limpar a casa, porque isso significaria uma mãe presente, uma mãe que cuida, uma mãe que está perto. Então talvez nem sempre a liberdade excessiva é boa. Na verdade, eu acredito que ela é sempre ruim, a liberdade em excesso. Precisa haver esse cuidado na disciplina, precisa haver. Essa criança, ela sentiu a rejeição e o abandono dos seus pais. Uma porque o pai não estava lá, estava preso, e outra porque a mãe também não estava lá, estava ou trabalhando ou fora de casa. As crianças precisam de limites, com limites elas se sentem seguras. A criança vai aprender também, outra coisa importante, com um exemplo. Nós vamos ensinar através dos exemplos. Dizer às crianças, dizer ao adolescente, ao jovem, palavras apenas na teoria, elas surtem algum efeito, mas não basta. Os exemplos são mais eficientes e é uma arma de educação e disciplina, a maior arma de educação e disciplina que existe na família. As palavras ajudam, de alguma forma, mas tornam-se vazias, se não forem acompanhadas de exemplos. Tem muita gente que fala, mas não vive. Tem muito pai que fala, mas ele mesmo não pratica. E aí vive aquele ditado: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É assim na sua casa? Será que você é assim como pai? Será que você é assim com seus irmãos? Como eu ensino meus filhos a respeitar o próximo? Quando eles vêm, eu respeitando. Como que eu ensino meus filhos a respeito da honestidade? Quando eles me veem sendo uma pessoa honesta. Como eu ensino meu filho a ser um bom pai? Quando eles me veem como bom pai. Na verdade, nós pais é que ensinamos o que é família para os nossos filhos. E aí eu faço outra pergunta: será que os seus filhos olham para a sua família, para o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, e eles falam: é essa família que eu quero ter um dia? É desse jeito que eu quero ser pai? É desse jeito que eu quero ser mãe? É desse jeito que eu quero ser esposo e esposa? Será que as famílias estão sendo bons exemplos para os filhos? Porque é assim que nós queremos, porque é assim que nós esperamos, mas muitas vezes não é o que vivemos. Quando os pais conseguem demonstrar o amor aos filhos, mas mantê-lo em equilíbrio com afeição e limites, o ambiente da família se torna muito agradável. Essa atmosfera transmite paz, alegria de toda a família, principalmente dos filhos. Um filho que tem um pai e uma mãe que ama e respeita, ele não tem dificuldade em se submeter a esse pai. Um pai que tem um filho que respeita a autoridade do pai, não tem dificuldade de amar e de demonstrar carinho a esse filho. Então é uma faca de dois gumes. E não é à toa que nós estamos aqui nessa noite falando sobre isso.
falando sobre a importância da família, porque esse é um assunto muito importante, e eu creio que de alguma forma, essas orientações, elas têm servido para você meditar e pensar e refletir a respeito da família que você tem, ou da família que você quer ter. Para aqueles que planejam um dia casar, ter filhos, é importante você ter essas orientações, e para que você viva então nessa atmosfera, dentro da sua casa, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera em que a família vive um ambiente agradável. E eu quero encerrar perguntando para você, como está a sua família? Como é a atmosfera na sua casa? Pensa aí. Ser pai é algo prazeroso para você? Você tem prazer em ser pai? Você tem prazer em ter os filhos que você tem? Você tem prazer em ter o pai que você tem, a mãe que você tem, o tio ou o avô, a pessoa que cuida de você? Você tem prazer nisso? Ou a tua vida tem sido um fardo? Ou os teus dias estão sendo pesados? Ou tem ocorrido na sua mente até suicídio? Ou tem ocorrido na sua mente, vou sair de casa? Ou tem ocorrido que vale a pena lutar pela família? Como tem sido o ambiente na sua casa? Será que você tem alegria em voltar para a sua casa? Tem alegria em ter os pais que você tem? Se a sua vida tem sido um fardo, se tem sido um peso você viver, se tem sido difícil você estar no corpo que você tem, e lidar com as lutas que você tem, lidar com as dificuldades e com a família que você tem, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu quero te falar de um lugar em que essas lutas, essas dificuldades, elas são resolvidas. É um lugar em que essa aflição, esse sentimento de dor, de desprezo, de revolta, de ira, elas são sanadas. É um lugar em que você pode pegar os seus fardos e entregar e descansar. Você quer saber qual é esse lugar? Esse lugar é no Senhor. E tem uma música que fala exatamente isso. O lugar em que nós somos curados, o lugar em que nós somos, onde nós encontramos o descanso, é no Senhor. Não é um lugar qualquer, não é uma igreja, independente da sua igreja, independente da sua religião, independente de onde você cultua e pratica a sua fé, não importa isso, porque esse não é o lugar é o Senhor. Um ambiente como esse não pode te oferecer muita coisa, mas o Senhor pode. O Senhor Jesus, Ele pode te dar aquilo que você tem procurado tanto, e muitas vezes não tem encontrado. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu darei descanso. E talvez você viver na sua casa, no ambiente da sua família, lidando com os conflitos que você tem, com seus irmãos, com os pais, ou com as pessoas que cuidam de você, talvez você nem se sente bem-vindo na sua casa, no ambiente da sua casa. Talvez como pai, você se sente o pior pai da face da terra, a pior mãe da face da terra. Talvez você tenha derramado lágrimas todas as noites, e ninguém vê, mas há um lugar, há uma pessoa que vê, e essa pessoa chama Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares, e que Ele estaria conosco todos os dias, até a sua volta, até o fim dos tempos.
E para você, pai e mãe, Salmos capítulo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O que na verdade Deus quer é propor uma parceria com você, para te ajudar a ser o pai que você deve ser, e a mãe que você deve ser. E da mesma forma, para que você, filho, se torne o filho que você deveria ser. E para que você desfrute das coisas boas que isso vai trazer para você. Porque embora você ache que está bem, mesmo estando longe dos seus pais, e sendo reconhecido pelos amigos, recebendo tapa nas costas das pessoas, tendo namorados e namoradas, se relacionando com pessoas, mas eu acredito que o sentimento e a sensação de ter uma família unida, uma família alegre, onde existe amor, não tem preço, não tem satisfação, não tem emoção, não tem viagem, não tem nada que seja melhor do que isso. Como nós falamos no começo, a família é a criação de Deus, e Deus quer nos ajudar a constituir uma família bem-sucedida. E ouvindo essa música, eu queria propor algo para você. Eu queria encerrar essa noite, tendo a oportunidade de você entregar esse fardo, entregar essa angústia, entregar essa dor, entregar isso ao Senhor Jesus, nesse lugar. O lugar é o Senhor. E eu queria, se vocês permitirem, eu queria orar por vocês. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, estão passando por muitas dificuldades. Independente da sua idade, independente da sua história de vida, se você já é adulto ou não, se você é adolescente, independente de quantos anos você tem e do nível de problemas que você tem, mas eu sei que talvez você está no seu limite, talvez você tenha procurado ajuda e não tenha encontrado, e eu tenho sentido de Deus nessa noite, de orar por você. Eu gostaria de convidar você que quer receber essa oração, a se colocar em pé, dizendo assim: Deus, eu estou na tua presença. Pode ficar em pé. Quem quiser, ninguém é obrigado a isso, né? Esse é o lugar. Eu queria que os que puderem fechar os seus olhos, porque assim a gente se concentra mais em Deus. Não importa quem está do seu lado agora, eu queria que você se concentrasse em Deus. Não deixa nada tirar a sua atenção nesse momento. Eu creio na presença de Deus nesse lugar. O seu amigo você tem todos os dias, você conversa com ele todos os dias, você ouve ele todos os dias. Mas talvez Deus quer falar uma coisa tão importante agora para você. E se você quiser ouvi-lo, preste atenção. Ouça a letra dessa música. As lutas do nosso dia a dia, as dificuldades, as decepções, o senso de injustiça, muitas vezes faz a gente perder a esperança, até a expectativa da vida. Se algum momento passou na sua mente suicídio, se algum momento passou na sua vida, na sua mente tirar a sua vida, Deus está dizendo para você nessa noite que é um lugar em que você pode ser feliz, e a sua vida pode ser totalmente mudada e transformada, mas esse lugar é na presença dEle.
E Ele quer que você saia dessa noite, desse lugar, sendo acompanhado pelo Senhor Jesus, mas que Ele seja o seu orientador, muito mais do que você conhecê-lo, mas que Ele possa te dar as orientações, você ouvi-lo. Eu gostaria de orar por você nessa noite, por sua vida. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de pensarmos um pouco a respeito da família, conversarmos um pouco a respeito do valor que nós temos, da importância que é a família em nossas vidas. Eu quero, Senhor, nesse momento orar pela vida dessas pessoas que estão manifestando nessa noite o desejo de entregar esse fardo, essa dor, esse sentimento de raiva, esse desejo, ó Deus, de morrer, esse desejo de sumir, essa depressão, essa ansiedade. Deus, nós estamos colocando diante do Senhor essa noite. Eu acredito que cada pessoa que ficou em pé, ela está querendo dizer, ó Pai, que precisa de Ti, e que está necessitando mesmo de estar na Tua presença. Então, Deus, eu quero orar pela vida delas nessa noite, e dizer, ó Deus, venha estar com elas, venha acompanhá-las, venha ajudá-las, venha fortalecê-las, venha dar, Senhor, alegria pela vida, venha dar motivação, venha restaurar as famílias, Senhor, venha desenvolver de novo, Pai, aquele amor, aquela alegria que havia dentro das casas, do relacionamento conjugal, do amor entre marido e mulher, do amor entre os pais e filhos, da atenção e do carinho, do respeito, mas também dos limites, que isso possa estar acontecendo na vida de cada uma dessas pessoas, e que eles possam, Senhor, buscar em Ti, que eles não sigam orientação de estranhos, de pessoas, mas que o Senhor seja a pessoa a quem eles estarão buscando a direção para as suas vidas. Eu quero abençoá-los nessa noite, e pedir que o Senhor possa estar com eles, cada dia da vida deles, e até que o Senhor volte, resgatar a sua igreja. Amém. Amém? Você pode sentar mais um pouquinho? Eu queria que os líderes de célula ficassem em pé, todos que são líderes de célula. Queria que vocês olhassem para essas pessoas, todos que estão numa célula, todos que estão numa célula, participa de alguma célula, fica em pé. Olha para essas pessoas, talvez no meio dessas pessoas que estão em pé, tem alguém que você conheça. Essas pessoas, elas, nas casas delas, todas as semanas, eles se reúnem para compartilhar, para trocar experiência, para falar da importância da família, para falar de Deus. E isso acontece nas casas. Eles comem bastante, né? Por isso que eles estão bem pesadinhos, né? Mas é um lugar em que você também pode encontrar ajuda. E se você quiser participar, você conhece talvez alguma dessas pessoas. Se você não conhece, fala assim, olha, eu gostaria de participar. Tem células que acontecem na quarta, tem outras na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, e nós queremos oferecer essa oportunidade para você, que quer compartilhar aí com a sua família, aí com seus filhos, e com seus irmãos, e sozinho, né, com um namorado, pode ir, tem célula de jovens, célula de crianças, tem célula mistas, né, então é um lugar que você pode encontrar ajuda também, né. Obrigado, gente, pode sentar. Mas eu também quero dar uma palavra, tem alguns alunos aqui, e essa questão de suicídio chamou muito a nossa atenção. Hoje eu estava conversando com uma professora a respeito desse assunto, mas nós queremos criar, em breve nós vamos criar um grupo terapêutico, em que nós queremos dar a oportunidade para as pessoas que tiveram na sua família alguém que se suicidou, ou você que tem pensado em suicídio, ou tem algum amigo e você está lutando, um grupo de ajuda nesse sentido. O assunto específico seria isso, né, a questão do suicídio. E nós vamos estar organizando isso, nós vamos nos encontrar também semanalmente, nós vamos fazer divulgação, e aí vai ser um lugar também para as famílias que passaram por isso. Só quem viveu a dor da perda
de um ente querido, através do suicídio, ou de uma morte natural que seja, sabe como isso é difícil. E muitas vezes não encontra lugares para se abrir, para compartilhar, para chorar. Então nós queremos criar um grupo terapêutico. Nós estamos entrando em contato com a CVV, que é a Serviço Centro de Vivência, eu esqueci o sigla, Centro de Valorização da Vida, né? Nós vamos pegar algumas orientações com eles para a gente montar, né, esse trabalho, e vamos estar oferecendo às escolas. Queria agradecer aos professores, às diretoras que aqui estão, a oportunidade, e estamos nos dispondo a ajudá-los. A gente atende em aconselhamento. Se você que tiver alguma dúvida, quiser vir conversar, nós temos o gabinete onde a gente pode estar conversando. Fique bem claro, não depende da sua religião, da sua igreja, isso não é importante para nós. O importante é a gente fazer um trabalho pela vida. A vida vale muito mais do que a sua religião, a sua crença. A vida, você tem mais valor do que qualquer coisa. Você tem o valor da morte de Jesus. Jesus morreu por você, e você é uma pessoa valiosa, e nós respeitamos, né, a vida humana, e nós estamos trabalhando para resgatar esse valor, essa valorização do ser humano. Ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.